Você sabe o que causa a calvície? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a médica Tainá Nascimento. Muito bom dia, bem-vinda à nossa programação. Olá, muito obrigada por me chamar para falar sobre esse assunto tão prevalente e tão negligenciado, não é mesmo? Muita gente tem, não sabe o que tem e não trata. Muita gente chama a doutora de alopécia, que é a mesma coisa de calvície, né? Isso. A calvície, popularmente conhecida, ela é a alopecia androgenética. Nós temos vários tipos de calvície. Temos eflúvio telógeno, alopecia cicatriciais, como alopecia frontal fibrosante, líquen plano pilar, foliculite. Mas, no geral, as pessoas associam muito a alopecia androgenética com a calvície. Muita gente vê em homens, mas acontece também em mulheres. Sim, sim. Acontece em homens e mulheres, com a frequência maior em homens, mas hoje em dia a gente está vendo um boom em mulheres. Não sei se é porque a procura ao consultório, ao médico está sendo maior, mas com certeza está crescendo muito o número de mulheres com alopecia androgenética, que pelo menos os diagnósticos estão sendo feitos. Vamos falar das causas. Tem algo que causa essa alopécia? Bom, para começar, como o próprio nome já diz, a alopecia androgenética é uma doença de origem genética em que nós vamos ter uma maior ação dos hormônios masculinos no folículo piloso. E a ação desses hormônios vão promover a miniaturização dos fios. O que é isso? Deixa o fio mais fino, que é a principal característica da doença. Consequentemente, o fio ele interrompe o seu ciclo capilar, com ele mais fino, sem cor, uma densidade menor, o fio cai. Tem cura, doutora? Não, por se tratar de uma doença genética, ela não tem cura. É uma doença crônica, mas tem tratamento, tem controle. Como é que a gente percebe que está passando dos limites? Porque é normal alguns fios Sim. caírem durante o dia, mas quando a gente percebe que já está virando uma calvície? Bom, geralmente, foi até bom você falar isso, geralmente a gente perde em torno de 100 fios por dia. Até isso é normal. Mas na alopecia androgenética, geralmente a pessoa não vê o seu fio caindo, não vê o fio no chão. Isso é mais comum de outro tipo de doença do eflúvio telógeno. Geralmente a pessoa nota o seu fio mais fino, perdendo volume, perdendo densidade, o cabelo mais curto. Geralmente nos homens é muito comum a gente ver o avanço das entradas, então as entradas ficam mais proeminentes e com o progredir da doença a gente viu a maior exposição do couro cabeludo aqui nessa região posterior do vértice. Já nas mulheres é muito comum ter essa rarefação difusa, então a gente vê o alargamento aqui da linha média, essa linha média ela fica mais alargada, vê uma maior exposição do couro cabeludo aqui nessa região central e é muito comum também da mulher reclamar que o seu cabelo não cresce, que o seu cabelo está ralo, quando vai prender o cabelo, o cabo de cavalo está mais fino, dá menos volta na xuxinha para poder prender o cabelo. Você falou que não tem cura, mas qual que é o tratamento? Tem como a gente prevenir? Bom, prevenção não, mas geralmente o que eu gosto de orientar? Ter um estilo de vida saudável com certeza influencia. A aplicação de produtos químicos diretamente no couro cabeludo, então tem-se uma tendência a evitar. Pessoas que fazem o uso de anabolizantes, hormônios para fins estéticos também podem fazer com progredir ou avançar da doença de maneira mais rápida. E o que é importante aqui, se você está notando que os seus cabelos estão ficando finos, ralos, que está caindo, é muito importante que você passe por uma avaliação com o médico dermatologista, porque a gente tem maneiras de diagnosticar essa doença de maneira precoce, diminuindo, retardando a progressão da doença. Doutora, a gente percebe que tem um tipo de implante, né? Onde você tira parte aqui do couro Isso. aqui de trás e implanta em cima. Geralmente é uma parte que o cabelo não cai. É uma curiosidade minha. Por que que aqui embaixo fica e aqui em cima cai? Bom, o que acontece? A gente tem um hormônio chamado de testosterona. A testosterona ela não vai fazer o nosso cabelo cair, que é o principal hormônio masculino que a gente tem. O que faz o nosso cabelo cair é a ação da dihidrotestosterona. O que converte essa testosterona em dihidrotestosterona? É uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Nos homens, a gente tem uma maior concentração dessa enzima que vai transcrever essa testosterona em dihidrotestosterona aqui nessa região. Então, por isso que a gente vê uma maior perda do cabelo aqui nessa região. E o transplante justamente é isso, a gente pega
os cabelos dessa área saudável, que a gente chama de área doadora, geralmente é na área posterior, e aqui na lateral, e implanta aqui nessa região central. É como se fosse uma plantinha mesmo, né? Isso, a gente pega folículo por folículo e implanta na região receptora. Mas existe rejeição em alguns casos? Existem. O que é muito comum também que a gente vê, que as pessoas têm a ideia de que o transplante é a cura, mas na verdade não é. Você vai continuar tendo essa doença, até porque é uma doença genética, e vai precisar tratar para o resto da sua vida, ou então até quando você tiver ter cabelo. Queria que você falasse do uso de boné. É uma dúvida de muitos homens que usa bastante boné. Ele acelera essa queda? Não, geralmente o boné está mais associado à oleosidade do couro cabeludo, à dermatite seborreica. E isso faz com que o nosso fio fique menos saudável, que propicia mais ainda a queda. Mas relação diretamente com a alopecia androgenética, não. Lavar os cabelos todos os dias ou lavar esporadicamente tem alguma influência ou não tem? O ideal é que a gente lave o nosso cabelo todos os dias ou em dias alternados. Acho que por as pessoas verem o cabelo caindo com maior frequência, falam, não vou lavar para não cair mais. Mas não, os cabelos que caem durante o banho, eles já estão soltos, eles não estão presos mais no nosso couro cabeludo. Então, eles já iriam cair de qualquer forma. Então, não. Lavar o cabelo tem que ser todos os dias ou então em dias alternados. Isso não vai mudar o progredir da sua doença, o avançar da sua doença. Você trouxe a questão genética, mas tem gente que fala, é questão emocional, meu cabelo começou a cair. Tem a ver ou não tem a ver? A questão emocional em relação ao estresse agudo está mais relacionado com o eflúvio telógeno, que é essa queda de cabelo de maneira abrupta. Mas, claro, com certeza a gente pode ter a associação da alopecia androgenética com o eflúvio telógeno. Então, que piora, faz a doença avançar com maior rapidez. Ao meu ver, o estresse está muito mais relacionado às consequências da doença. Então, é muito comum a gente ver pacientes com baixa autoestima, com depressão, com ansiedade, por conta dessa perda progressiva dos cabelos. É realmente, assim, alarmante. Só para a gente finalizar, quais as dicas que você poderia dar para os cuidados com o cabelo? Sempre manter uma boa frequência de lavagem com cabelo, evitar produtos químicos diretamente no couro cabeludo, estilo de vida saudável, alimentação regular, consumo de vitaminas, claro, quando tem indicação, quando realiza o exame, e o exame está indicando que tem uma baixa de vitamina, porque isso também influencia na queda de cabelo, produtos adequados para o seu couro cabeludo, não ficar seguindo dicas na internet que a gente vê, e se notar que o seu cabelo está caindo, que está perdendo fio, o ideal é consultar com o médico dermatologista, que ele é o profissional mais habilitado para tratar todas as doenças do couro cabeludo. Até porque não existe só a calvície, não existe só o eflúvio telógeno, a alopecia androgenética. A gente tem várias outras doenças que fazem com que o fio pode ser perdido de maneira irreversível. Então, quanto antes diagnosticar, melhores serão os resultados, mais fácil será o tratamento. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite mais uma vez.